E o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor, disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, ide por todo o mundo, ensinando e pregando o Evangelho a cada uma pessoa nas partes mais remotas da terra. Em Contato, o Ministério de Ensino do Dr. Charles Stanley. You know, you've probably heard it said that some people have to hit rock bottom before they really come to the Lord and give Him their life. That's what happened. Everything fell apart. At a time in my life when my husband and I separated after 30 years of marriage, I knew I wasn't going to be able to fix it or put it back together myself, so I probably had a lot of anxiety at that point about my future. I had really tried hard to not be a divorcee. But as I began to study the Word and a lot of Dr. Stanley's teachings and sermons, I began to realize that through the love of Jesus, God saved me for a purpose. I was given the opportunity to minister to others in difficult times in their lives. I didn't really have a lot of passion about it until I found the counseling, mentoring role that I have with Michelle. Hi, Michelle. Hey, sweet Liz. God laid it on my heart to start going to church. It was, I can't even describe it really, but for me and my husband and my daughter, it all changed. It just felt like home. My husband went from never talking about God to this newfound love of Jesus. He read his devotionals, he read his Bible. I watched my husband be saved. 5 days later, he passed away from an accident. It hurt me to the core. I guess I had that question always like, well, why couldn't you left him here? You know, why didn't you save him and leave him here? Why did you have to take him? But then God would always just say, but he's with me. And I couldn't question that. Michelle is like a daughter to me. We just had this instant openness and trust and the ability to communicate what she was struggling with and how I could help her. It was like meeting my long-lost relative. She was family. We were both women that were walking alone and that we could encourage one another and support one another. I was new to this area. She'll come and pick me up and take me places that she knows about, that she wants to share with me. Just beautiful countryside. Liz told me one time that she loved ice cream and that there was a new market that opened. So it was just something for us to do that was outside. It's a little drive to get to it, but you don't notice the time. We don't even have to talk about stuff sometimes. It's just being together. And that's how our friendship's always been. You can't explain it. If I'm having a bad day, it's like Liz knows, and then she'll send me a song or a verse or love. She sends me love. In the beginning, I would oftentimes maybe have the attitude of, I'm doing this because he's asked me to do it or called me to do it. I didn't understand that the person that I would be mentoring would be someone that would bless my life as well. She makes me joyful, and so it's contagious. It's like being in a little time warp, but when God brings two people together, it's unshakable. It's like Jesus put her right there to say, here you go. This is the way. That's one thing I learned from Dr. Stanley. Don't stay stuck in the brokenness of your past, but do what you have to do to be healed and to help others heal. Michelle has just been that person that I could see that reflected in. Oh my goodness, that just warms my heart so much.
seguiria em contato sendo um encorajador. Quem é o encorajador em sua vida? A pessoa que te apoia quando você precisa? Alguém que te estimula e te faz pensar que você pode seguir adiante? A pessoa que te anima, te motiva quando você precisa estar bem motivado? Todo mundo precisa de um encorajador. E a verdade é que todos precisamos ser encorajadores. Há pessoas que precisamos encorajar, nós precisamos ser encorajados porque todos passamos por aqueles momentos em nossas vidas, seja qual for a situação, em que nós nos sentimos um pouco para baixo, ou talvez tenha surgido alguma experiência que nos decepcionou, talvez desapontado com outra pessoa, ou o que quer que seja. Todos precisam de encorajamento. E quando eu penso em minha vida, posso dizer a vocês quem foi o mais poderoso, consistente, encorajador em minha vida. Minha mãe. Me encorajava mesmo quando me castigava. Porque ela me lembrava, porque estava fazendo aquilo. Eu não ficava nem um pouco impressionado no momento, mas quando eu olho para trás, eu percebo o que ela estava dizendo. Eu estou fazendo isso porque quero que você cresça e seja um bom menino. Ou quero que você aprenda a não me desobedecer. Mas de todas as pessoas que eu já conheci, ela estava sempre ao meu lado, não importa o que acontecesse. E me pergunto se você é esse tipo de encorajador para alguém. Existe alguém em sua vida que sempre vai estar com você, não importa o que aconteça? Porque todos precisamos de alguém assim, todos precisamos. E pensei, o que poderia ser mais útil e mais incentivador do que intitular essa mensagem sendo um encorajador? Todos precisamos ser e todos precisamos para a nossa vida. Então eu quero que você abra, por favor, em 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses 5, e o apóstolo Paulo, nestes primeiros 10 versículos, está explicando e encorajando as pessoas em Tessalônica sobre a volta de Cristo, o que esperar e assim por diante. Então ele chega ao verso 11. Portanto, baseado em tudo que acabei de lhes dizer, portanto, encorajem-se uns aos outros e edifiquem-se uns aos outros, assim como vocês também estão fazendo. Então, se você descer para o verso 13, e que você os estima muito no amor por causa de seu trabalho. Vivam em paz uns com os outros. Nós encorajamos vocês, irmãos, a admoestar os indisciplinados, encorajar os tímidos, ajudar os fracos, ser pacientes com todos. Então, Paulo fala sobre encorajamento de várias maneiras, mas quero que pensemos em termos de como não só precisamos de encorajamento, mas precisamos ser encorajadores. E se você olhar na língua grega, por exemplo, a palavra que é usada para encorajamento é a palavra parakletos. Para significa ao lado, kletos, chamado. Então, um encorajador é aquele que é chamado para estar ao seu lado. Quando Jesus falou com seus discípulos na noite anterior a ele ser crucificado, nesses capítulos 14, 15 e 16 de João, ele disse, estou deixando vocês, mas foi como os encorajou. Disse que outras coisas iriam acontecer. Ele disse, eu vos enviarei um Consolador, um Parakletos, ou seja, o Espírito Santo, para que ele estivesse muito consciente de eles serem encorajados, porque ele os chamou, caminharam com ele por 3 anos e agora dizia, estou indo. E além disso, a maneira que partirei não vai ser muito agradável, mas quero que saibam que eu estarei com vocês porque vou lhe enviar alguém como eu e ele estará com vocês, um Parakletos, um Consolador, Jesus chamou. Então, quando eu olho para essa passagem e penso no que Jesus disse, encorajando os seus discípulos, eu penso no próprio Jesus. Então, pensemos nisso por um momento. Jesus foi um incrível encorajador. E se pensar em como ele encorajou em seus ensinamentos, mas também foi um encorajador em seu encontro com outras pessoas. Estava sempre encorajando. Não quer dizer que não disse algumas coisas fortes, mas sempre os encorajava. Por exemplo, vamos pensar no que ensinava. Quando ele deu a eles o Sermão da Montanha,
Que encorajamento havia naquilo para eles, para ouvi-lo dizer essas coisas maravilhosas. Quando ele falou sobre oração, por exemplo, ele disse: podemos orar e esperar uma resposta. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Quando ele falou, por exemplo, sobre o perdão, ele falou sobre perdoar os outros, da mesma forma que ele nos perdoou. Então, quando ele falou sobre ansiedade, não estejais ansiosos por coisa alguma, mas ele falou sobre pássaros e as flores e tudo mais. Em todo lugar que Jesus teve a oportunidade, que estava fazendo? Estava encorajando seus discípulos, mesmo quando teve que misturar isso com o futuro das coisas que iam acontecer e como as pessoas nos tratavam e tudo mais. Ele estava sempre por trás disso com uma palavra de incentivo. Então, quando você pensa nas coisas que ele disse, ele foi sempre encorajador. Mas e quanto a forma como ele agiu e quanto às suas ações, por exemplo? Então, você pode imaginar quão encorajador foi quando estavam na tempestade e pensaram que iriam afundar, e eles viram esta luz. Então, aqui está Jesus. Não veio nadando, glória a Deus, ele estava andando sobre a água, indo até eles para fazer o quê? Para resgatá-los e para encorajá-los. Não tenham medo. Então pensem quando Jesus estava caminhando, estava a caminho de Jerusalém, ele não iria voltar para aqui novamente. E eis o velho cego Bartimeu, um pobre mendigo cego, maltrapilho, sentado à beira do caminho, e ele ouviu que Jesus estava vindo e começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E tentaram calá-lo. Estamos falando de desencorajar agora. As pessoas ao seu redor faziam o possível para desencorajar Bartimeu. E quanto mais eles diziam, cale-se, mais ele gritava. Até finalmente, Jesus parou. E ele disse para Bartimeu: Bartimeu, o que quer que eu faça por você? Bartimeu disse: eu quero que você me dê minha visão. E ele deu exatamente o que ele pediu. Jesus foi esse incrível encorajador. Ele poderia encontrar maneiras de encorajar situações e circunstâncias quando ninguém mais poderia. Mas quando eu penso sobre o apóstolo Paulo, ele era um incrível encorajador, porque ele tinha habitando nele o grande encorajador, o Espírito Santo. Ele é tão real e verdadeiro hoje como antes. Ele fará exatamente o que você e eu precisamos que ele faça em nossa vida hoje, assim como fez na vida deles. Ele é um encorajador e ele habita em nós. E é interessante que Jesus o chamou assim. Ele disse: vou lhes enviar um Consolador, o Paracletos, aquele que está ao seu lado, que estará sempre com você. Você pode contar com isso. Então eu penso em como o apóstolo Paulo encorajou. E em todas as cartas que ele escreveu, pense nisso por um momento. Ele escreveu o livro de Romanos, e todos esses livros que vou falar, o livro de Romanos, ele nos encoraja dizendo: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aos Gálatas ele escreveu: o Espírito Santo que vive em vocês manifestará através de você o que você mesmo não pode fazer: amor e paz, alegria, bondade e todo o resto. Quando eu penso sobre o que ele disse aos Coríntios, disse: quero descrever para vocês o que vai acontecer na ressurreição. Quero falar com vocês, quero encorajá-los sobre seus entes queridos que já partiram, e quero encorajar vocês sobre quando sua hora chegar. Seu corpo vai para a sepultura, mas seu espírito irá para a presença do Todo-Poderoso Deus. Então penso sobre o que ele disse aos Efésios, como os encorajou. Ele os encorajou dizendo: vocês foram escolhidos em Cristo desde a fundação do mundo. E então ele seguiu dizendo que o Espírito Santo, ele os selou como filhos de Deus. Imagine quão encorajador isso deve ter sido para eles. Então eu penso no que ele escreveu aos Filipenses: meu Deus suprirá todas as suas necessidades de acordo com suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Então escreveu a Timóteo. Ambas as epístolas foram tempos encorajadores para Timóteo. Então veja, Jesus, que é o nosso Salvador, grande encorajador. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo, foi um grande encorajador. Então eu te perguntaria:
Existe alguém que conheça você que diria que você é um encorajador? Alguém com quem você vive, alguém para quem você trabalha ou com quem trabalha? Algum dos seus amigos te consideram um encorajador? Não apenas alguém com quem você trabalha, ou alguém que você conhece, ou um vizinho, ou mesmo um bom amigo, eles veem você como um encorajador. Você, em sua mente, pode identificar, de imediato, quem é um encorajador em sua vida. Você pode estar sentado aqui esta manhã e você pode ser uma daquelas pessoas que diz: eu não consigo lembrar de alguém assim. Bem, tente se esforçar. Pode ser fato que você tenha crescido em uma situação circunstancial e ninguém nunca o encorajou. Agora, você pode nem ser um cristão. Bem, eu vou lhe contar porque Jesus é um encorajador, porque Ele te trouxe aqui nesta manhã para ouvir esta mensagem. E quero lhe dizer como ser salvo em alguns momentos, e para que a sua vida nunca mais seja a mesma, isso deve ser um encorajamento para você. E mesmo que você seja um cristão, esteja ouvindo esta mensagem, você deveria começar a ser, ouça isso, um encorajador com propósito, que você pretende ser, que você quer ser, e que você, pelo seu discurso e pelas suas ações, como Jesus e o apóstolo Paulo, você quer ser um encorajador de igual modo. Então, quando penso sobre isso, eu penso em o que uma pessoa faz para ser um encorajador, o que ela diz, o que você faz para ser um encorajador. Há duas maneiras de encorajar: pelo que você fala e por suas ações. Então, primeiro quero falar sobre isso daqui a pouco, quero falar sobre o que você fala, como você encoraja alguém. E eu encorajaria você a notar isso. Você pode escolher o que quiser, é claro. E eu quero que você pense sobre, só por um momento, quem em sua vida, neste momento, bem agora que você conhece, precisa de encorajamento. Entendeu? Você pode estar pensando: bem, eis-me aqui, eu preciso disso, ok? Tudo bem? Então, antes de tudo, quero falar sobre como encorajar as pessoas com sua fala. Bem, esta não é uma lista final, é apenas uma lista sugerida. Então, quero começar dizendo, uma das maneiras de você encorajar alguém é através de um elogio sincero. Quando você ama as pessoas e aceita as pessoas, você quer que elas saibam disso. Então, você dá a elas um elogio sincero. Talvez sua aparência, o que disseram, o que fizeram, como atuaram, todas essas coisas. Segundo, diga-lhes sempre a verdade. Se pretende ser um encorajador, precisa falar a verdade. Agora, a verdade nem sempre é fácil para algumas pessoas aceitarem. Mas se você é um verdadeiro amigo, real encorajador, você fala a verdade. Você fala disso de uma maneira que eles possam aceitar. Terceiro, concorda com eles quando apropriado. Se em uma conversa você precisa expressar seus sentimentos sobre algo, se é um amigo de verdade, concorda com eles quando apropriado. Se não for, você não tem que concordar. Então, é claro, se você é um verdadeiro amigo, passa informações para eles que são úteis, não fofoca, mas informações. Um verdadeiro amigo, ele vai transmitir aos outros, talvez algo que estejam trabalhando, ou algo sobre seu trabalho, ou algo sobre seu carro, sobre seus filhos, seja lá o que for. Ou seja, você não guarda informações para você mesmo. E penso que, ao pensar nos meus amigos e pessoas que são próximas de mim, adoraria ouvi-las e saber o que estão aprendendo, contar o que eu estou aprendendo e transmitir informações úteis. Então, uma coisa é certa: você ora por eles. Se realmente tem um amigo de verdade, se quer ser um encorajador, ore por ele. Agora, por favor, não levante a mão. Vou te fazer uma pergunta. Me pergunto quantas pessoas sentadas aqui têm uma lista de oração. Não estou falando de tudo que você quer, mas uma lista de oração de pessoas por quem você ora. Por todos os dias, ou ao menos algum momento do dia, ou sempre que você ora.
Então, pessoas por quem você ora. Bem, se você não tem essa lista, precisa criar uma hoje. E quer encorajar as pessoas? Somente quando puder honestamente dizer: tenho orado por você. Orei por você hoje, orei na noite passada. Eu tenho orado por você. Ouça, quando está orando pelas pessoas, está as encorajando. Então, você pode citar um texto bíblico apropriado. Bem, quer saber? Alguém está realmente preocupado com algo e você diz para ele: não estejais ansiosos por coisa alguma, em tudo sejam vossos pedidos e assim por diante. Você os encoraja com as Escrituras. Agora, há muitos outros meios de dizer eu te amo do que isso, mas só quero lhe dar algo para você começar. E quanto às ações, às vezes, tudo o que é preciso é um sorriso. Está dizendo algo. Porque, veja, você não pode, se está com raiva, você não pode nem mesmo pensar com raiva e sorrir. Mas se você ama alguém e você quer encorajá-lo, talvez não seja tão próximo, mas um sorriso expressa que você está pensando nele. Uma forma de expressar amor e expressar encorajamento é ficar quieto enquanto eles falam. Não os interrompa sempre. Às vezes ficamos quietos e deixamos que digam o que precisa ser dito. Assim, uma maneira de encorajar alguém é abraçá-lo. Agora, tem que ter cuidado em quem vai abraçar. Eu entendo isso. Mas meus amigos, eu os abraço. Então, há uma maneira de abraçar alguém de maneira gentil porque simplesmente a ama. E é sincera. Então, você quer servi-lo de alguma forma. Se você tem um amigo de verdade e quer encorajá-lo, você encontra uma maneira de servi-lo e de ser útil a ele. E então seja sempre honesto com ele, sempre, mesmo que possa doer. Ou seja, se eu quiser encorajá-lo, não vou ser uma falsa testemunha com você, não vou dizer que você está certo quando estiver errado. Então, se eu sou um encorajador, vou apontar a direção certa. Essa é a direção que precisa seguir em sua vida, precisa repensar isso. E uma coisa que com certeza vou fazer, veja isso, vou procurar motivá-los para darem o melhor de si na vida, não importa o quê. Quero que faça o seu melhor. Um encorajador quer que você faça o seu melhor. E farão o que for necessário para te ajudar a conseguir. Então, se for possível, você pode querer recompensar essa pessoa com algo. Recompensas funcionam. E todo mundo precisa, mesmo se for para dizer, você fez um fantástico trabalho. E disse isso sinceramente, é uma recompensa, ou você pode dar a ela algo de valor ou o que possa ser. Agora pense nisso. Encorajamento tem mantido muitas pessoas vivas. Palavras de encorajamento mantêm as pessoas vivas. Pensei que iria morrer no hospital, o doutor disse que é isso. E você vai visitá-los e os encoraja com quaisquer palavras e ora por eles. Então você diz, devemos confiar em Deus. Vamos confiar em Deus ao passar por isso. Vamos ajudar você. Os encorajamos de todas as maneiras que pudermos. E penso que muitas pessoas foram inspiradas a ter sucesso na vida pelo encorajamento de alguém. Penso que muitas pessoas que tiveram sucesso na vida, elas vão dizer que fulano de tal as encorajou em um determinado momento e nunca se esqueceram disso. Percebe? Não é preciso muito para ser um encorajador. Então todos deveríamos ser. Porque Jesus foi e ensinou. Paulo foi e ensinou. E todos nós precisamos ser encorajadores, porque vivemos em um mundo cheio de pessoas desencorajadas. Amém? E eu quero dizer a você, se você nunca creu em Jesus como seu Salvador, a coisa mais transformadora que você vai fazer, a coisa mais maravilhosa que vai fazer, a coisa que tem eternas consequências em sua vida. Aí onde você está, não importa onde seja, ou sentado aqui, você pode dizer ao Senhor Jesus, preciso do seu encorajamento.
Preciso pedir que me perdoe dos meus pecados. Sim, eu creio que Jesus foi à cruz e morreu pelos meus pecados. Estou te pedindo, Senhor, que me perdoe. Estou entregando minha vida a Ti, Senhor. Eu oro para que você me ajude a ser um encorajador para outra pessoa, como outras tentaram ser para mim. Sua vida pode ser mudada aí onde você está, bem neste momento, simplesmente pedindo pelo perdão dos seus pecados, colocando sua confiança em Jesus como seu Salvador pessoal. Amém? E Pai, quão gratos nós somos por você nunca deixar de chegar na hora ao precisarmos de encorajamento. Sempre estás aqui. Então todos nós gostaríamos de nos render a Ti de novo e de novo hoje, a sermos encorajadores para aquelas pessoas, as que precisam de nós, os que estão sofrendo, os que estão perdidos. E agradecemos pelo privilégio em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org.